Então é isso, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou William de Siqueira Piauí, sou professor aqui do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, faço parte do programa de pós-graduação em filosofia dessa mesma universidade, e a partir do grupo ao qual eu faço parte, que é o GFILUFES, Grupo de Estudos de Filosofia da Linguagem da Universidade Federal de Sergipe, nós estamos oferecendo esse curso, que é o curso de Tradução e Revisão de Texto Filosófico 1, que é um curso semipresencial de 4 horas semanais, 4 aulas semanais, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula gravada, aqui a partir do Google Meet, e nós já temos marcado a data da entrega do primeiro trabalho, que é no dia 15 deste mês, 15 de agosto de 2022, tá bom? O que eu vou fazer com vocês hoje é intensificar, mais uma vez, esse estudo do alfabeto grego. Vou mencionar alguns autores, vamos ver como é que fica para vocês esse uso do alfabeto grego, tá bom? E vou contar um pouquinho, dar algumas noções de cultura geral com relação aos gregos, que é aquilo que faz parte desse exercício também, e é uma das principais intenções do nosso curso. Então, é isso, a aula de hoje é uma aula que vai tentar dar para vocês certas noções associadas à educação grega, e a gente vai, claro, terminar falando um pouquinho dessa passagem da educação grega para a educação romana. E, para isso, vocês vão precisar do alfabeto grego, tá bom? Então, é isso, Boa noite. Eu vou já apresentar para vocês o alfabeto grego, mais uma vez. A gente já viu em duas aulas do curso, mas vou insistir um pouquinho mais no alfabeto. Deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem o alfabeto, para a gente poder depois utilizar esse alfabeto quando a gente for lembrar dos nomes de autores importantes da cultura grega, tá bom? Então tá aí, eu estou utilizando o livro que é o nosso livro básico, tá bom? E aí, no comecinho desse livro, lá na página 3, na minha edição, nós temos o alfabeto grego, Então tá aí, as letras gregas, o nome em grego, a transcrição dos nomes gregos e a pronúncia correspondente no português, tá bom? Então, claro, a primeira letra é a letra alfa, o nosso A, o alfa. Depois nós temos o beta, o nosso B, e o gama, olha lá, o gama, alfa, beta, gama, o nosso G, G de gato, o D, nosso delta, da matemática, vocês usaram bastante, o cálculo de calcular o delta, tá certo? O coeficiente angular, Então tá aqui, ó, o D, nosso D, a partir do delta. Depois temos o epsilon, epsilon, um E breve, O zeta, zeta, o nosso Z, Z, zeta, zeta, tá aqui, ó, a letra, sempre começa no maiúsculo, vocês devem ter percebido, e logo depois vem as minúsculas, Então, atenção que muitas vezes, essas letras, elas passam, para a linha de baixo, como o nosso G, Então, elas passam para a linha de baixo, Então, nós temos duas medidas acima, como nas nossas letras maiúsculas, e temos uma medida abaixo também. Então, 3 medidas, A gente precisa de pelo menos 3 linhas, para fazer o alfabeto grego aí, tá bom? Zeta. Olha, cuidado, Isso aqui não é um H, Esse aqui é o eta,
o E tá longo, né? Ó, então, vocês estão vendo já a diferença, né, entre o epsilon e o eta, né? Ele é longo, ele é aberto, né? Pode ser aberto ou fechado, mas é isso, né? O E e o E, né? Tá bom? O eta. Aí temos o teta, né? Muito usado em geometria, né? Ângulo teta, né? Ó, tá aqui o teta, tá bom? Teta. Que, né? A gente coloca um H, né? Para lembrar essa diferença entre o teta e daqui a pouco vocês vão ver o tal, tá bom? O theta, né? Aquele think, né? Do inglês, né? Think, tá bom? É um T aspirado, né? E a gente, para lembrar essa aspiração, coloca esse H, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver também os nomes que começam com o espírito rude e a gente vai usar para lembrar essa aspiração, o H também, tá bom? Tá aqui o iota, né? Ó. O iota, o nosso I, né? Tá bom? Que pode ser longo ou breve, né? Iota. O K, né? O nosso K, ó, nome grego kappa. O lambda, né? Que vocês conheceram lá em física, né? Comprimento de onda, né? Lambda. Tá aqui, ó, lambda. O nosso L. O mi, né? Ó, aqui, ó, mi, né? O nosso M. Cuidado, né? No minúsculo, o ni parece um V, né? É nu, né? Ni, nosso N, tá bom? E essa letra linda aqui, ó, né? Que corresponde ao nosso X, né? Ó, é o Xi, é o Xi. Essa é a maiúscula e esse é o minúsculo lá. Então veja que ela passa um pouco abaixo da linha, né? O Xi, né? Como em táxi fixo, tá bom? Aí a gente tem o O, né? O O pequeno, né? O ômicron, né? O ômicron, que é breve, né? E a pronúncia é essa mesmo, né? O, tá bom? Temos o pi, também muito conhecido de vocês também, olha lá, né? O maiúsculo e o minúsculo, pi, né? O nosso P. Aí temos o rho, né? Então cuidado, né? Não confundir o rho com o P, né? Parece demais com o nosso P, mas é o rho. Esse aqui é o rho maiúsculo e esse aqui é o rho minúsculo. Ele também passa abaixo da linha, rho, né? Então tá aqui, ó, um RH, né? Ó, tá vendo esse H para lembrar da aspiração, né? Ele é forte e expirado, né? O sigma, né? Muito conhecido de vocês também, né? A ideia do somatório, né? Sigma maiúsculo, sigma de meio de palavra e sigma de final, tá bom? Né? De meio e começo, né? Quando não tem o maiúsculo, né? Ó, como aqui, ó, sigma, né? Sigma, né? Sempre surdo. Tá aí o T, né? Ó, o tal, né? O nosso T, ó. O nosso T, na verdade, é esse tal aqui, não aquele teta, né? Então, cuidado, né? Ó. O teta a gente usa um H para lembrar, tá bom? Aí temos o tal, temos o upsilon, né? Tínhamos o epsilon lá em cima, aqui temos o upsilon, né? E, claro, né? Vai se aproximar muito do i, né? Vocês vão ver algumas palavras, né? Como guiné, né? Giné, né? O português vai lembrar, né? Ginecologista, né? Ginecologia, né? Coisas que dizem respeito às mulheres, né? De guiné, que é mulher, tá bom? Aí temos o Fi, né? Essa muito conhecida, né? Especialmente quem é da filosofia, né? A letra Fi, né? Ó, tá aqui, Fi. E para lembrar essa aspiração, a gente bota um H, né? Ó, Fi, né? Ó, labial aspirada. Aí temos, ó, essa letra também é muito bonita, né? Parece um X maiúsculo, né? Que na verdade tem o som de Ki, né? Xi, né? Ki, né? Xi, tá bom? E ela passa, né? A minúscula passa um pouquinho da linha para baixo, tá bom? Como o nosso G também, o nosso F, né? Ki, ó, a gutural aspirada. Aí depois a gente tem o famoso, né? Ó, o símbolo da psicologia, né? Ó, lá, psi, né? Psique, né? Psique, né? Coisas de ordem psicológica, né? Né? E a última letra, né? Que é o ômega, né? É um O longo, né? Ômega, né? Um O grande, né?
e que lembra o nosso W, né? A letra minúscula lembra o nosso W, né? Na verdade, é uma espécie de duplo O, né? Ômega, né? Um O longo, aberto ou fechado, tá bom? Então, esse é o alfabeto grego, né? Aqui na lateral você pode ver novamente, né? Separadas, né? As maiúsculas, ó, todas elas, e as minúsculas, né? Ó, inclusive com certas opções, né? Tá bom? Aqui está faltando, né, a opção do beta, né? Que dá para escrever de duas maneiras, como está aqui, ó. Aqui, a minúscula. Tá bom? Então, é basicamente isso, né, que você precisa se lembrar para poder saber do que eu vou falar daqui a pouquinho, né, quando eu for falar um pouquinho sobre a educação grega, tá bom? Então vamos lá. Então, como vocês sabem, né, o educador, né, da Grécia, né, o educador dos gregos, né, o famoso educador dos gregos, é o Homero, né, como está aqui, né, ó. Você acabou de ver o alfabeto, já é capaz de ler esse nome, né? E ele é enunciado no dicionário, né? Ó, tá aqui, ó, Homeros, né? Ele é enunciado, né, no dicionário a partir do nominativo, né? Então essa é a forma nominativa singular, né? Então o número, né? É o nominativo singular e Homero, né? Ó, genitivo singular. Então são essas as duas formas que você vai ver, né, no dicionário, né? É oferecido no dicionário, tá bom? Homeros, Homero, né? O nominativo e genitivo. E vocês, a essa altura, já sabem por quê, né? Então, o educador da Grécia é Homero, né? Nós ainda podemos ver, né? Muito tempo depois, né? Da vida dele, né? Deve ter morrido já. Aristóteles dizer que uma boa educação, né? Um ensino de lógica, por exemplo, deve passar pelo estudo de textos conhecidos, né? Como os textos de Homero, né? É sem dúvida essa uma das marcas mais notáveis, né, da educação humanista do povo grego, como dizia, né, o professor de grego lá no seu manual, Wolfgang Gruen, né? Então, Homero, né, é essa figura, né, o educador dos gregos, né, que escreveu, né, duas epopeias, né? Então, assim, vai dar origem, né, a esse gênero, né? O gênero épico, né, as epopeias, né, que são a Ilíada e a Odisseia, que, claro, né, eu espero vocês já tenham se aventurado a ler, né, porque é isso também que esse curso pretende, né, tá bom? Então tá aqui, né, o nome do Aristóteles também, né, ó, a partir do alfabeto grego já, né? Então temos aqui o Homero e o Aristóteles, né? Então o Homero, o educador grego, para quem o próprio Aristóteles insistia que era fundamental conhecer, né? Tá bom? Então é isso, né? O Homero, poeta épico, né? Do século IX antes de Cristo, né? Tá bom? Ora, depois do Homero, né? Que escreveu então, né? A Ilíada e a Odisseia, né? Claro que vai inspirar as tragédias também, né? Praticamente, né, o itinerário, né, dessa educação grega, né, dessa pedagogia, vocês vão ver daqui a pouco, né, a origem dessa palavra, né, inicial era o seguinte, né, então o itinerário desse ensino, né, grego era o seguinte e vai depender, claro, da época, né. Ora, primeiro, né, os gregos estudavam, né, os poemas homéricos, né, e demais obras, né, de reconhecido valor nacional, né, tá bom? Como as obras, né, do Hesíodo, né? Tá aqui, ó, de novo, né, um substantivo masculino, Hesíodo, Hesíodou, que nem o caso do Homero, né? Então a gente tem o nominativo e a terminação do genitivo, substantivo masculino, que escreveu, né, duas obras, né, fundamentais, né, os Trabalhos e os Dias e Teogonia. Olha só, né? Essa aqui é uma palavra composta, né, a partir de duas, né, duas palavras gregas, né, Theos
e gonia, né? A agonia de Gênesis, né? Então, a gênese dos deuses, né? Tá certo? Ou, se vocês quiserem, a origem dos deuses, tá bom? Então, era isso, né? Aí se estudava, né? Esses, né? Os poemas homéricos, né? E algumas outras obras, né? De reconhecido valor nacional, como as de Hesíodo, né? Não se visava, porém, diretamente a formação literária, né? Ali no começo não era praticamente isso, né? Não era nisso que os gregos estavam interessados, né? E sim, em uma formação intelectual, né? Claro, né? A depender da época, né? É uma formação intelectual que tivesse a ver com estética, tivesse a ver com moral, né? Civismo, ou seja, né? Que tivesse a ver com a plenitude, né, de um verdadeiro ideal humanístico, é o que nos diz o Wolfgang Gruen, né? Então é isso, tá aí, né, o Hesíodo, né, que viveu ali no século 8 antes de Cristo, tá bom? Estamos muito longe ainda, né, do Platão e do Aristóteles, tá? Ora, no início, né, o ensino dos gregos era um ensino oral e era particular, tá bom? Depois começam a surgir as escolas, né, em Atenas. Então, essa importância, né, para a história da educação ocidental, né, de Atenas, né, começam então a surgirem as escolas em Atenas, escolas públicas, onde o ensino era feito por meio do canto, né? Então, muito associado ainda à cultura oral, né? Ora, nesse momento surge mais um educador, né, mais um dos autores que vai fazer parte, né, desse grupo, né, de autores que deviam ser estudados, né, que tinham valor nacional, que é o Solon, ó, tá aqui, né, ó, terminação ômega ni, né, no nominativo singular, e ômega ni omicron sigma, né, o nosso genitivo singular, né, cuidado com essa terminação sigma aqui, que ela não é indicadora propriamente de plural, né, como no português. Então trata-se, né, de um substantivo masculino, né? E ele é, né, um daqueles 7 sábios, né, que aparece lá no livro, né, do Diógenes Laércio, né, para quem quiser dar uma lida, tá bom? Então ele é um dos 7 sábios da Grécia, né? Então ele vai ser um autor importante para pensar o surgimento da filosofia na Grécia, tá bom? Ele basicamente, né, ficou mais conhecido por ser um legislador, né, e por ter dado para Atenas uma constituição e por ter escrito alguns poemas líricos, né? Então ele era um poeta lírico também, tá bom? Então nesse momento surge Solon, né, um dos legisladores mais famosos, né, do mundo antigo, que também era poeta lírico, né? Suas composições também passam a fazer parte, então, da educação das crianças, né? Tá bom? Ora, passa-se assim, né? Então, depois, né? Que nós temos essa lista, né? De clássicos, né? O Homero, o Hesíodo e o Solon, aquilo que a gente chama, né? De período clássico, né? A gente sai do período arcaico, né? E vamos para o período clássico, né? Tá bom? E nesse período clássico, né? É onde o ensino deixa então de ser somente oral e agora os alunos passam a aprender a ler, a escrever e a contar, né? Vão ter aulas de aritmética também. Ora, nesse momento, né? Nesse início, né? Ao lado da instrução em educação física, está aqui, né? A expressão ó, paidótribes, né? Paidótribes, a educação física, paidótribes, né? É o professor, né, de educação física, né, quem dá o paidós, né, ó, tá vendo? O educador, né, de tribes, né? Educador de tribes, né? O que ensina tribes, né? O que ensina física, né? Tá bom? Então, a educação, né? O ensino de educação física. E eles passam também a aprender, né? O aluno também aprende música, né?
E a expressão, né, que se usa em grego para falar música é kitaristes, né? O professor de música é o kitaristes, né? E claro, essa palavra foi, né, assim como o paidós, né, vai dar, né, em pedagogo, né, paideia, né? O kitaristes, né, o professor de música, né, vai dar na nossa guitarra, né, a cítara, né, kitara, guitarra, né, o nosso violão aqui no Brasil, né, a cítara, né? E claro, isso estava associado, né, a um ensino já bastante antigo, né, que era o ensino da harpa, né? A harpa de 7 cordas, né? Olha, tá vendo que os gregos herdaram aí dos egípcios, né? Tá bom? A harpa de 7 cordas de Apolo, né? Tá bom? Então, né, além de ter educação física, né, e música, surge a instrução voltada para as letras, né? E quem dava essas aulas, né, era o gramatistes, né? Certo? O gramatistes, né? O mestre de letras, né? Que passará depois a se chamar então, né, propriamente o mestre, né, o professor, o didáscalos, né? O didáscalos, né? O didáscalos. Então tá aí, né? Mais uma palavra, né? E daí, claro que vem, né, a palavra didático, né? E aí já, né, estamos diante, né, já estamos ali nos aproximando, né, da época, né, desses dois filósofos fundamentais, né, depois ali já do Sócrates, né, depois dos pré-socráticos, que são, né, o Platão, que nasceu ali em 427 e morreu em 347 a.C., né? Vejam que, ó, como a gente está em antes de Cristo, né? Essa numeração, né? Ela vai, né? Ó, de 427 a 347, ela vai decrescendo, tá bom? Então, Platão, está aqui, né? No grego, Platão e Aristóteles, né? Tá bom? E o Aristóteles, que viveu em 384, né? Até 322 a.C., né? Teve associado, né? Ao Alexandre, né? O Grande, né? Então, inclusive, há quem diga que foi o Aristóteles quem matou, né, o Alexandre o Grande, tá bom? Vocês podem, inclusive, assistir, né? O filme é bem bacana, né? O filme. Podem assistir também, né? Os filmes, né? Tem o filme A Ilíada e tem o filme A Odisseia também, tá bom? Vale a pena, né? Ora, o Platão, né? Então, né? Que, claro, né? Faz parte desse período clássico, né? Lá no seu diálogo Protágoras, teria dito sobre essa educação, né, que ele, claro, né, que ele via, né, que ele teve, né, o seguinte, né, olha lá, ou que epi tecné, alha epi paideia, né, ó. Então esse ou que é não, né, a negação, né, tá bom? Não isso aqui, mas aquilo ali, né? Ou seja, essa educação não era para a técnica, mas ela era para a educação, né? Bom, para a paideia, né? Isso que se aprendia na escola não era para a técnica, mas para a paideia, né? Então, daí vem, né? Pedagogia, pedagogo, né? Tá certo? E, claro, né? Ficaria a pergunta, o que significa, né? Então, paideia, né? Aí tem lá o livro famoso, né? Do Werner Jäger, né? Sobre a paideia, né? Catatal, assim, um livro maravilhoso, né? Tá bom? Ora, o que significa a paideia? Ora, um conhecimento, né, carregado de humanismo, né, como nós estamos vendo aí, né, no sentido de que não está, né, não é uma educação voltada para a técnica, né, não é voltada para a técnica, né, tá bom? Ela está mais voltada, né, para a cultura, né, daí a gente chamar de humanista, né, para a cultura, né, voltada para a formação do cidadão, né, em suas relações as mais humanas, né? Ora, esse era o objetivo então da educação grega, né? Adquirir esse conhecimento, né? Que tinha a ver com a formação do cidadão, né? Com a cultura, né?
certo? Os jovens gregos, então, né, que eram educados aí nesse momento, né, passavam por 3 estágios de educação, tá bom? O básico, né, era dado pelo gramaites, né? Claro, né, que vai lembrar a nossa palavra, né, gramática, né? Então, é uma espécie, né, de ensino fundamental, né, o gramaites, né? Tá bom? Esse então era o básico, né? E aí o ensino mais depois, né, desse período era dado por aquele, né, que se chamava o gramáticos, né? E o superior, né, o que nós chamaríamos de, né, então teríamos algo como o básico, o médio, né, e o superior era dado então pelos sofistés, né? Então tá aí, ó, gramaites, gramáticos e sofistés, né? Claro, né, que a gente não está falando ainda, né, de daquele sofistés depois, né, do, do Platão ter tornado essa expressão pejorativa, né, com relação aos filósofos, né? Ora, e aqui já a gente já pode notar, né, qual era o alvo, né, do Platão e do Aristóteles, né? Eles visavam justamente, né, esse essa terceira fase do ensino grego, né? Eles queriam então se afirmar, né, como sofistés, né, os melhores sofistés, né? Tá bom? Era isso, né? E por isso, claro, criticavam, né, os sofistés, né? Esse sábio geral, né, que dava essa última formação para os gregos, né? Então eles criticavam esse último estágio da educação grega ateniense, né? E aí, claro, eles vão opor a essa figura dos sofistés a figura do filósofo, né? Ora, na fase intermediária, né, que é essa fase do que o mestre é o gramáticos, né? Naquela fase intermediária, ou seja, antes de você ir para uma escola, né, como a escola do Aristóteles ou do Platão, o aluno estudava, né, os textos, né, de acordo com o seu valor, né? Estudava os clássicos, né? Não diretamente, né, pois esses textos eram considerados de compreensão difícil, né? Então ali naquele no ensino médio, né, uma espécie de ensino médio, eles estudavam, né, o texto já tratado, né? Tá bom? Porque os textos eram já naquele momento, né, textos considerados de difícil compreensão. Eles liam, né, os resumos explicativos desses textos, né? Então, se era para ler o Homero, o Hesíodo e o Solon, né, existiam ali já disponíveis certos resumos explicativos, né? Tá certo? Assim, a primeira etapa de compreensão de um texto clássico, né, do texto do Homero ou do Hesíodo, era o estabelecimento do texto, né? Aquilo que os gregos chamavam de diortoses, está aqui, ó, né? Diortoses, né? Estabelecendo o texto, né? Ou, se vocês quiserem, a correção do texto, né? Imagina, né? Você passa um tempo lendo os resumos, né? E aí, então, está na hora de você olhar para o texto, né? Para o estabelecido, né? O texto, né, chegar mais próximo possível do texto original. A segunda fase, né, era aquilo que os gregos chamavam de anagnoses, né, a leitura expressiva, na maioria das vezes seguida de memorização, né? Então imagina, né, uma espécie de encenação, né, do texto que servia para memorizar, né? Não era à toa, né, que nessa última fase, né, quando você vai para uma escola, né, de sofistés, né, uma escola de algum filósofo, né, que todo mundo, né, sabia de memória, né, os textos clássicos, né, o Homero e o Hesíodo, que eram, claro, já duramente criticados ali naquela fase, tá bom? A terceira fase, né, desse momento intermediário, né,
que é a mais fundamental, era aquilo que os gregos chamavam de exegeses, né? Eu vivo insistindo, né, sobre isso, né, com os meus alunos, né? Ainda hoje nós gastamos muito tempo, né, com essa fase da nossa educação, né? Temos que ensinar os alunos a fazerem exegese de texto, né, tá bom? Que nada mais era, né, como ainda hoje, do que a explicação do texto, né? Tá certo? E isso justamente, né, foi substituído pela ideia de comentarium, né? Então, foi a exegese, né, que se transformou naquilo, comentarium, né? O latim se transformou no comentarium, tá bom? Que é aquilo que a gente, aqui pelo menos, né, ensina nessas 8 disciplinas, que são as disciplinas de leitura e composição, tá bom? Essa fase da exegese compreendia duas partes, tá bom? Uma parte era a explicação do texto e a outra, né, era a literária, né? Uma espécie, né, de livro de notas, né, de apontamento, né? Tá bom? A explicação literal, os gregos chamavam de onomastikon, né? Onomastikon. Então tá aqui, né? Onomastikon, tá bom? A explicação literal, né? E aí, então, eles faziam uma espécie, né, de tradução, né, ou de, eles vertiam, né, o texto, né, palavra por palavra, né, do dialeto, né, do Homero, para aquilo que os gregos chamavam de koiné, né, koiné aqui, ó, né, koiné, né, o grego koiné, tá bom? O comum, o público, tá certo? Aí, ó. Então, passava-se tudo para o de Homero, né? Tá aqui, ó, Homero no genitivo, né? Tá bom? Né? E aí, né, claro, né, aquilo que aparecia naqueles textos preparatórios, né, como, né, o Aquileus, né, o Aquileu, né, o Aquiliano, né, passava então, né, a figurar, né, nesse outro caso, né, ó, na terminação aqui, ó, que é o caso genitivo, né, tá bom? Então é uma espécie, né, vertia-se o texto, né? Então tá aqui, ó, o substantivo, né? Aquileus, né? Aquiles, né? Aquileus, Aquileos, né? Tá bom? Aquileano, né? É. Assim como, né, certas expressões, né, eram também invertidas, né? Como a expressão múria, né? E as miríades, né? Pela expressão, né, polar, né? Que lembra muitos também, né? As miríades e muitos, né? Como vocês sabem, né, o Aquiles, né, um dos mais famosos, né, heróis gregos, né, aquele que era tinha o demo, né, do qual fazia parte os Mirmidões, né, tá bom? Foi ele, né, que matou, né, o Heitor, né, irmão de Paris, né, e o Paris então desferiu contra o Aquiles, né, uma flechada em seu calcanhar, né? Vocês podem acompanhar isso lá na Ilíada, né? Essa guerra, né, dos gregos com os troianos, tá bom? Ora, esse trabalho, né, de versão, né, de verter, né, aqueles textos que eles tinham ali, né, no início, mudando, né, os casos, né, alterando, né, umas palavras, né. Esse trabalho despertou, né, um interesse tão grande
que a partir dele começaram a ser delineados, né, os estudos capazes de elaborar o que nós chamamos hoje, né, de gramática. Com o tempo, né, um estudo, a gente chamaria, né, de estudo literal, passou então a fazer parte, né, do que nós chamamos, né, de aquela parte, né, bastante erudita, né, dos textos, né, que eram as notas, né? Então a gente pôde acompanhar, né? Ainda hoje a gente vê esse trabalho sendo realizado, né? Ora, essa explicação literária, né? Então pretendia esclarecer, né, os tempos, né, também, né, dos ocorridos, né, os lugares, né, onde as coisas que são narradas teriam ocorrido e apresentavam, né, de vários modos as pessoas envolvidas nesses eventos, tá bom? Ora, a última fase, né, ou seja, a quinta consideração que o aluno grego, né, devia fazer se chamava, né, de crises, né? Tá aqui a expressão grega, olha lá, crises, né? Crises, criseus, né, o substantivo feminino. Tá aqui o nominativo, tá aqui o genitivo, né? Crises, criseus, né? Que vem de crino, e que tem a ver com separar, escolher, julgar. Né? Crises. Ora, nessa etapa, né, passava-se ao valor moral da obra. Né? Então, é só nesse momento, né, no momento de crise, né, depois de já ter trabalhado muito o texto desses autores clássicos, é que os gregos estavam em condições, então, de fazer o julgamento, né, da obra que eles estudaram durante a leitura do texto clássico, assumia assim o seu, né, valor, né, para aquele, né, aluno, né? E claro, né, isso também devia, né, fortalecer, né, esse valor considerado, né, em termos de ideia, né? Ou seja, né, tentava-se, né, ali marcar, né, indicar, né, os valores morais da obra, né? E esse é o final, então, seria o final, então, de todo o trabalho de estudo, né, do texto, dos textos clássicos, né, dessa série de textos clássicos. Ora, os tempos, né, claro, foram mudando, né, e o estudo gramatical foi se tornando cada vez mais forte, até que a primeira gramática grega, né, que é uma técné, já, né, de Dionísio, né, de Dionísio Trácio, se eu não estou enganado, ali no século I a.C., né? Então, a gente tem a primeira gramática, então, do Dionísio, né, o Trácio, ali no século I a.C., né? O seu gramática complexa, feita por um filósofo de envergadura, né? Tá certo? Esse texto exerceu uma considerável influência até pelo menos o século XII depois de Cristo, né? Os romanos, né, do século II antes de Cristo, adotavam o mesmo, né, a mesma estratégia dos gregos, né? Contudo, os romanos eram, né, claro, né, aqueles que estudavam, né, eram bilíngues até a época de Cícero, né? Ou seja, o grego era considerado, né, por eles o instrumento obrigatório da verdadeira cultura, né? Então, né, para os romanos, a cultura, adquirir cultura, passava por conhecer a cultura grega, né? Com o tempo, o latim foi se confirmando também como língua culta, com uma considerável e complexa literatura, a ponto de, nos idos do século IV, né, um autor importante, né, como Santo Agostinho, já não ter mais, né, de saber a língua grega. Né? Então, Agostinho já é um filósofo, né? Veja só, né, 4 séculos depois, e não sabe grego e não acha que isso é fundamental.
Essa situação, né, perdurará na Idade Média, vindo mesmo até os nossos dias, né, com pequenos períodos de flutuação, ou seja, aqui e ali. A cultura, né, grega assumiu uma importância a ponto de se achar que o grego devia ser ensinado, né? Então a gente teve muita flutuação, infelizmente para nós hoje no Brasil, especialmente, né, para quem é aluno de filosofia, a gente tem poucos, né, centros de estudo de cultura grega, e isso atrapalha bastante os alunos, né, quando o que eles têm que compreender, né, são autores, né, que a gente considera da filosofia antiga, né, filosofia grega, tá bom? Então tá aí, né, era só algumas considerações bastante introdutórias, né? E o legal é que vocês, conhecendo o alfabeto grego, agora vão poder, né, ler isso em muitos outros lugares, né? Ora, então, né, a gente já tinha visto esses autores, né? Eu vou repetir, né? Autores importantes para nós, né? E isso fazia parte do exercício, né? Então, olha, eu tinha perguntado para vocês, né? A quais autores estamos nos referindo, né? Ó, estão escritos os nomes em grego aqui. Romanize, procure também a cidade onde nasceram, data de nascimento e morte. E eu perguntaria hoje, né? Quais obras principais eles escreveram, né? Consulte, né, a enciclopédia livre Wikipédia, né, português, está aqui o endereço, né? A gente já havia traduzido, ó, né, romanizado, se vocês quiserem aportuguesado. Trata-se do Homero, do Hesíodo, do Solon, do Sófocles, do Píndaro, do Ésquilo, do Heródoto, do Anaximandro, do Heráclito, do Parmênides, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, tá bom? Então, essa é a nossa terceira aula, né? Vocês, quando foram assistir a segunda aula, devem ter percebido que ali no final eu tive um problema, né? Que foi não aparecer para vocês o que eu estava chamando, né, de mapa de caracteres de certas fontes que vocês vão usar para escrever em grego. Então, por isso, eu vou finalizar a aula de hoje, né, essa aula, com tentando, né, mostrar para vocês como proceder à escrita, né, no grego, né? Então vocês vão lá, né? Eu fotografei a minha tela, né? Foi a única maneira que eu encontrei de mostrar para vocês o que é necessário para escrever, né, um nome em grego. Então vocês vão lá no computador, né? Procuram aqui nesse campo, né, mapa de caracteres, né? Ele vai aparecer essa figurinha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Vai aparecer essa figurinha aqui, ó. Tá vendo? E aí vai abrir para vocês, né, a depender da fonte que vocês quiserem, né, um quadro, né, com as letras, né, ó, tá vendo? Né, com todos os símbolos, né, que estão disponíveis, né, nessa fonte. E aí vocês então vão poder, né, selecionar. Então vocês vão apertar, né, vão colocar o cursor aqui, né, em cima dessa letra e vão selecionar, tá bom? Então, essa aqui, né, seria o normal do seu teclado. Esse início aqui, ó, é o que está no seu teclado, tá bom? E aí depois começam as opções que você pode selecionar para além do que está no seu teclado. Então, você vai baixar um pouquinho isso aqui. Quando você baixar, lá perto do meio, né, do seu mapa de caracteres, ó, veja que aqui eu escolhi a Palatino, né, Linotype, né? Aí lá no meio vocês vão ver que vai começar a aparecer, olha só, o alfabeto grego aqui, ó. A, B, G, D, olha lá, né? O alfa, o beta, o gama e o delta, o epsilon, zeta, né? E vai até o ômega. Essas são as letras maiúsculas, né? E depois começam a aparecer as letras minúsculas e algumas delas com os acentos já mais usados. É só você botar o cursor, selecionar que ela vai aparecer aqui. E aí você vai escrevendo então palavras e frases aqui, ó. Depois você copia e coloca no seu texto, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu estou mostrando como é que eu fiz para selecionar esses nomes, ó. Eu fui uma letra por uma, né? E fui escrevendo esses nomes, né? Ó, sempre selecionando cada letra
Aí depois eu copiei tudo e coloquei aqui para vocês, tá bom? Então foi assim que eu fiz essa lista, né, de nomes que está aqui, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? O meu, ele está aberto aqui. Eu creio que vocês estão vendo, né, o meu mapa de caracteres aí, tá bom? Né? Ó, tá aqui. Então, ó, começa aqui, Palatino Linotype, mas eu posso ir a outros, né? Quer ver? Ó, vamos lá no Times New Roman. Eu espero que esteja aparecendo para vocês. Se não, com aquelas fotos, né, já é o suficiente. Então, ó, tô na Times New Roman. Ó, então esse aqui, ó, esse começo é o que está disponível no seu teclado. Aí eu baixo um pouquinho, né? E aí pronto, ó, tá aqui já o alfabeto grego. Aqui, ó, alfa, beta, gama, delta e vai, claro, até o ômega, igualzinho na Palatino. E depois começam, ó, tá vendo? As vogais acentuadas, ó, né? Alfa, epsilon, eta, iota, upsilon, alfa. E aí vamos lá, ó, o alfabeto de novo em letra minúscula. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, tá vendo? Né? Xi. E aí, terminado o ômega, começam a aparecer, né, algumas, né, acentuadas. Se você quiser mais acentuadas, né, mais letras acentuadas, você baixa mais um pouquinho. Opa, ó lá, né? Aí vão começar a aparecer, ó, as letras gregas acentuadas com vários tipos de acento, ó lá. Espírito brando, espírito rude, né? Tá vendo? Acento grave, acento agudo, viram? E aí vocês podem ir selecionando, e inclusive nas maiúsculas, né? Maiúsculas, minúsculas, e aí, claro, depois acabou. Então, eu creio que é suficiente, né, para vocês acompanharem essas primeiras aulas, né? Essas primeiras aulas, nós estamos na terceira aula, então tá aí, ó. E eu vou manter vocês, claro, informados, né, do que a gente vem estudando toda segunda-feira na modalidade presencial. Então é isso. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? A gente se encontra aqui ou presencialmente lá na segunda-feira na Universidade Federal de Sergipe, na sala do grupo, né, de estudos, né, o GE2C, né, 2C, né, Conhecimento e Ciência, né? Tá bom? Que fica do lado do centro acadêmico, no prédio, né, que é o prédio do DFL, Psicologia e Educação. Tá bom? Então, boa noite e até mais. Tchau, tchau.